Por que a sua empresa pode ser fiscalizada? Preparamos um conteúdo especial para te mostrar agora os principais cruzamentos da Receita Federal e quais riscos que você corre no seu negócio quando a sua escrituração contábil e fiscal não é feita de forma adequada, quando acontece sonegação, e vou te mostrar as malhas fiscais que a Receita Federal pode imputar na fiscalização da sua empresa. Vem cá que eu vou te mostrar agora como se procede esses cruzamentos. Vamos começar primeiro falando aqui da folha de pagamento. Por quê? A folha de pagamento fiscaliza a formalização dos seus empregados. A folha de pagamento é onde você declara para o fisco, né, a carteira assinada dos seus colaboradores, onde você tem a apuração para saber se tem alguém recebendo um valor inferior, né, de fato ao que ele tem no salário, ou se tem alguém sem carteira assinada. O fisco geralmente, quando faz uma fiscalização, ele pega a sua folha de pagamento declarada na social e vai até a empresa com a relação dos funcionários e confere quem está lá naquele momento. Se ele achar alguém sem carteira assinada, ele vai certamente te autuar e obrigar que você assine a carteira daquele colaborador. Então, começamos pelo lado da trabalhista, né, da escrita trabalhista. O primeiro cruzamento que você tem é o que você está declarado na folha de pagamento e o que é enviado para o E-Social. Você tem salários declarados com o INSS recolhido e o INSS e os impostos, né, através do E-Social, ele cruza com o que você recolheu na DCTF Web, que é uma declaração que a gente envia todo mês para o governo, e também o que está no FGTS. Empresa que não recolhe o FGTS em dia, por exemplo, tem muito mais chance de ser fiscalizada, de sofrer uma fiscalização do Ministério do Trabalho, porque a falta do recolhimento do FGTS é um cerceio do direito dos colaboradores. Inclusive, é motivo para rescisão indireta. Não sei se você que está me assistindo sabe disso. Se um colaborador tiver o FGTS atrasado, ele pode pedir rescisão indireta, que é como se o empregador estivesse mandando ele embora, com os mesmos direitos que ele teria se tivesse sido mandado embora. Isso é muito importante, manter o FGTS em dia. Mesma coisa, o INSS também precisa estar em dia, muito embora o recolhimento em si, ele representa mais um descumprimento legal do empregador perante o governo do que com o empregado, diferente do FGTS. Nesse caso do INSS, a empresa que desconta do colaborador INSS não repassa para o governo, ele está se apropriando de um valor que não é dele. Chama-se apropriação indébito. Então, isso também é passível de multa. Portanto, o ideal é que você mantenha o FGTS e o INSS em dia. Mas a principal obrigação do trabalhador, do empregador nesse caso, é informar para o E-Social a folha de pagamento, apurando corretamente o INSS. Quando essa informação vai para o governo, ela alimenta o CNIS do trabalhador, que é o extrato da Previdência. Automaticamente, esse trabalhador ele já tem os direitos dele garantidos, mesmo que o empregador não pague o INSS. Isso é muito importante, por exemplo, no caso de empregadores domésticos, né? O empregador registra o colaborador no E-Social, e isso já é uma assinatura da carteira hoje, e ele faz o fechamento mensal da folha de pagamento apurando esse INSS, o que vai alimentar o CNIS do colaborador lá no INSS. Mesmo que ele não recolha essa guia, a informação para o governo está indo e alimentando o sistema, garantindo todos os direitos previdenciários desse trabalhador. Então essa malha, ela é muito importante, e aqui a gente tem esse primeiro risco, né, em que você tem indícios de fraude a partir do momento que você tem uma folha que não entra todos os colaboradores, que você não informa o salário 100% correto ali. Isso pode gerar um processo trabalhista, uma fiscalização. Se você também deixa de pagar, né, as horas extras dentro do mês, tem muita empresa que fecha o ponto antes do dia 30, dia 25 às vezes, e esses 5 dias entra só na folha seguinte. Muita gente faz isso para pagar os salários em dia. E isso é passível de multa, porque você tem até o 5º dia útil do mês seguinte para pagar todas as verbas referentes àquele mês. Isso também é muito importante. Vamos agora para como, né, uma das formas de você se proteger desse tipo de risco aqui é você declarar, assinar a carteira de todos os seus colaboradores, pagar todo o salário por dentro da folha, não dar dinheiro por fora, isso é uma prática muito comum também.
porque o empregador quer economizar no encargo, mas é um valor que às vezes não vale a pena pelo risco que ele se expõe, porque ao fazer isso, esse valor que ele paga por fora deixa de incluir todos os reflexos que o trabalhador tem direito, FGTS, férias e 13º e hora extra do período. Então você acaba tendo uma supressão de direitos muito grande quando o trabalhador recebe dinheiro por fora do salário oficial, que não é o pago na folha, tá? Bom, nós temos também aqui uma forma, importante de você se proteger disso, que é fazendo a escrituração correta da folha, o envio correto de todos os salários, de todos os colaboradores, terceirizados também, Prolabore. Você também tem que fazer um acompanhamento ativo com o seu contador, pedir a ele as certidões periodicamente. Se você é um empresário correto, que paga tudo dentro do prazo, peça para o seu contador que mantenha as certidões negativas em dia, que ele imita os relatórios fiscais da Receita Federal mensalmente, para você acompanhar, caso tenha alguma pendência, tá? É importante também olhar a caixa postal do seu acesso da Receita Federal, o ECAC. Lá também, caso aconteça alguma intimação, algum cruzamento de informação que dê alguma divergência, você vai receber lá a intimação. Vamos lá então agora seguir aqui para outra área, que é super importante. E aqui nós já estamos falando da área fiscal, que envolve faturamento e envolve compra. É muito comum hoje a gente vê empresas que compram muito com nota fiscal, porque as indústrias não vendem sem nota fiscal, e na hora desse empresário fazer a declaração de venda, emitir nota fiscal das vendas que ele faz, ele não emite nota de tudo. Isso também te expõe bastante em relação ao que o fisco tem de informação, que são suas compras. Como é que pode, por exemplo, um microempreendedor individual, cujo limite anual de receita é 80 mil, comprar no ano 200, 300 mil reais? Então isso tem cruzamento para isso, e o fisco ele consegue enxergar perfeitamente o que você emite de nota fiscal com o que você declara na sua contabilidade. Você também tem a questão do cartão de crédito, que é muito normal o empresário, às vezes, emitir menos nota fiscal do que vendeu no cartão. A venda do cartão de crédito, ela automaticamente tem cruzamento na Receita Federal, que imediatamente aciona a Receita para ver se o que está lá no PG10, se você é do Simples Nacional, está batendo com a venda de cartão. Isso é uma malha automática. Hoje representa o maior risco das empresas. Eu já tive clientes que tiveram problema com isso, ou seja, declararam um valor no Simples, passaram para a gente um valor de nota fiscal e venderam muito mais no cartão. Essa diferença foi fiscalizada, foi vista e foi cobrada com juros e multa durante uns 2 anos depois, quando a Receita começa a cruzar essas informações. Esse cruzamento não é imediato, não é rápido. Isso leva às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos para aparecer. E muitas vezes o empresário não está mais esperando e tem esse tipo de surpresa, que pode comprometer um pouco a sua operação, tá? Bom, esse risco, você tem além de multa, pagamento de diferenças, você também pode ser autuado e ter o seu CNPJ excluído do Simples Nacional. Se você é uma empresa do Simples, você pode ter a exclusão do Simples por conta desse tipo de divergência que você tem. Principais fontes de cruzamento, tá? O que você emite de nota fiscal com o que está declarado no Simples. Normalmente a gente faz a mesma coisa, mas se tiver diferença, essa diferença já é um princípio de fraude. O que está no SPED fiscal, que também é uma escrituração fiscal enviada para o fisco anual, com a ECF, uma declaração que você tem todo ano, onde a Receita é uma espécie de declaração de imposto de renda da sua apuração de tributos. Aqui nós estamos falando do lucro presumido e real, tá? A PG10D é Simples Nacional, ECF é lucro presumido / lucro real. Outra forma também que a Receita tem, e essa é muito polêmica, tem essa questão do Pix é o que eu mais escuto reclamação também dos empresários, que agora eu vou ter que declarar tudo porque o Pix não sei o quê. Tem que declarar tudo sempre, tá? De começo para começo de conversa. Agora o que você tem? A Receita Federal ela já tem os dados da sua movimentação bancária há muito tempo. Não é de agora. Não é porque o Pix está em vigor que ela consegue ver melhor isso. Ela já tem essas informações
e ela está enxergando quanto entra na sua conta bancária via depósitos diretos, via Pix, via transferências, via boletos que você emite. Tudo isso a Receita Federal já tem esses cruzamentos para verificar o volume que você está declarando lá. E, obviamente, ela sabe quanto você declara. Por exemplo, tem empresa que não declara nada, né, para o Simples Nacional, está tendo entradas na conta lá, ela consegue enxergar isso. Se ela vai te fiscalizar ou não, é outra história, mas existe sim cruzamento para isso e a Receita tem esse poder de fiscalização, tá? Outra aqui, receita menor, né, que os valores movimentados na conta, e transferências sem origem, você teve entradas que não teve a venda, não emitiu nota fiscal, né, muito comum. Empresas sem lucro, né, mas com muito dinheiro na conta, muito comum também. A nossa contabilidade ela é baseada no que a gente tem de informações oficiais, que a gente tem acesso. Geralmente o empresário que passa dinheiro por fora da contabilidade, a Receita Federal consegue enxergar esse montante. Às vezes o contador não tem acesso a esse volume, a essa informação, não acessa o extrato bancário, mas com certeza a Receita tem acesso a esse volume. Isso também representa um risco enorme, né? Nos últimos 5 anos aí a Receita pode fiscalizar, né, e ver que você tem ali uma divergência e te intimar para apresentar algum tipo de justificativa ou pagar o imposto por estimativa, né, sem estar apurado. Isso também acontece muito. Bom, o que mais que temos aqui? Outra fonte de cruzamento, compras que você faz versus estoque na sua contabilidade, estoque declarado na sua contabilidade e margem de lucro. Eu não sei se você sabe, mas empresas do Simples Nacional, legalmente falando, está na Lei 123 de 2006, elas não podem dar prejuízo, elas não podem comprar mais do que vender. E existe até uma margem lá de 20%, inclusive a Receita fala sobre até um percentual. Empresa do Simples Nacional não pode dar prejuízo. Se você compra mais do que declara que vendeu, óbvio que automaticamente a sua contabilidade vai refletir isso. E aí o contador às vezes fica sem ter muito o que fazer porque as informações são aquela. E ele não pode inventar a roda, ele não pode inventar coisas que não está dentro do que chega para ele. Contabilidade é registro do que está acontecendo. Não é uma coisa criativa, não é algo artístico, é algo preciso. Então, se você tem mais compras do que você vende, obviamente que o seu estoque vai estar distorcido. E o estoque é uma das principais fontes de cruzamento para quem fabrica e principalmente para quem compra e vende, que você tem esse tipo de informação sendo cruzada com a sua receita. Óbvio que isso vai dar distorção se tiver sonegação dentro dessa empresa, tá? E aí a gente tem aqui, né, margens de lucro muito abaixo ou no prejuízo. Isso é um fator de risco altíssimo. Né? Estoque que não bate com as notas de entrada e saída, isso é um fator de risco. E a Receita consegue cruzar perfeitamente essas informações. Obviamente que o volume de transações ele é estimado. Né? Não é nada muito preciso, mas a Receita consegue ter, proporcionalmente falando, essa estimativa com indícios de fraude. Tá? A fiscalização estadual, aí é para quem comercializa produtos, né, ou fabrica, ela também, para apurar o ICMS, ela precisa cruzar o que você vende com o que você declara. Já falei, o cartão de crédito é uma fonte de cruzamento. E você tem aqui o ICMS declarado, né, nas notas emitidas, com a alíquota errada, o fisco consegue cruzar pelo NCM dos produtos, se você está pagando a alíquota correta. Falta do ICMS de substituição tributária, que muitas vezes é o comprador quem tem que recolher, né, o ICMS-ST de substituição tributária. A empresa lá que vende o produto na fonte, né, o distribuidor ou o fabricante, ele é obrigado a reter esse ICMS pelas transações que vão acontecer depois. E aí, se isso não acontece por alguma questão de protocolo entre os estados, quem compra precisa cumprir essa obrigação. E aí, se não fizer, também pode ser cobrado e fiscalizado. Existe esse risco, tá? Então, o SPED fiscal, que é o imposto de renda das empresas, ele informa tudo isso para o fisco, que cruza com a sua apuração mensal e com a sua contabilidade. Essa trilogia faz com que o fisco identifique discrepâncias
e automaticamente gere uma malha fiscal para que você apure, ou às vezes já vem lá o auto de infração direto para você pagar, tá? Uma coisa importante aí, quando a gente fala de cumprimento de obrigações, né, tanto de pagar imposto, que chama-se obrigação principal, quanto de você informar para fiscalização, apuração daqueles impostos através das declarações fiscais, que chama-se obrigação acessória. Então, o envio das informações, obrigação acessória. Pagar o imposto, obrigação principal. Quando você deixa de cumprir a obrigação acessória, você pode ter sanções, como, por exemplo, o bloqueio da sua inscrição estadual. Isso vai paralisar a sua empresa. Você não vai conseguir comprar mais nota fiscal, porque o fornecedor não consegue emitir nota fiscal na sua inscrição. Você também não consegue vender, porque a sua inscrição está bloqueada. Então, nós tivemos recentemente um caso de um cliente que rescindiu conosco, né, por falta de pagamento e ficou sem entregar o Simples Nacional, a apuração mensal do Simples. Algo em torno de 3 meses depois, ele teve a empresa dele paralisada porque a fiscalização suspendeu a inscrição dele, fazendo com que ele tivesse que procurar novamente a nós, né, acertar a situação dele. Nós imediatamente colocamos as declarações em dia, com atraso, ele pagou lá uma multa e também, depois de 2 dias úteis mais ou menos, a Receita Federal e Estadual reativou a inscrição dele e ele voltou a funcionar normalmente. É super importante que a sua empresa mantenha as obrigações acessórias e principais em dia. A obrigação acessória, ela é fundamental que seja entregue dentro do prazo, porque se fizer depois, tem multas e sanções. A obrigação principal, que é pagar o imposto, também é necessário que se faça dentro do prazo. Caso não o faça, vai ficar devendo imposto e vai pagar depois com juros e multa atrasado, porém tem menos consequências do que não entregar as declarações. Eu costumo dizer que dever não é pecado, mas deixar de informar para o fisco que você deve, isso sim é um pecado grave, que tem sanções bem mais pesadas do que dever o imposto. Também, da mesma forma, sonegação tem sanções pesadas, que é pagar um valor com um acréscimo muito maior do que se você tivesse pago dentro do prazo. Então, meu amigo e minha amiga empresária que está nos assistindo agora, isso foi um resumo, né, dos principais cruzamentos que o fisco tem com a sua empresa. É importante que você se regularize, que você emita nota fiscal de 100% da sua operação. E eu posso te garantir que você não vai quebrar se fizer isso, porque o jogo é esse. O que você precisa ter é inteligência tributária, eficiência operacional, para que você reduza seus custos gerais e o imposto entre dentro da sua margem de forma legal, que você tenha uma contabilidade 100% legal, né, dentro do que você realmente fatura, do que você realmente paga, porque isso vai te trazer mais eficiência e clareza. Você vai enxergar melhor os números do seu negócio e a sua contabilidade vai refletir a realidade do seu negócio, trazendo inteligência para que você possa tomar decisões, entender sua margem. De repente você está comprando com uma margem ruim, pode ser que você mude de fornecedor e melhore isso. O seu cartão de crédito está com uma tarifa maior, você pode mudar para uma outra fornecedora. Existem muitas formas de você economizar e aumentar suas margens de lucro. E o contador, ele precisa ser essa pessoa que te orienta, te ajuda a fazer esse trabalho de inteligência e organização fiscal, tributária, trabalhista e também na questão da gestão financeira, para que você possa também ter muito menos trabalho e muito mais automação e eficiência no dia a dia, no pagamento de contas, no envio dessas informações para o seu contador. Hoje aqui na Dário Alves, por exemplo, nós temos 100% da nossa operação digitalizada. Automaticamente a gente busca as informações de notas de entrada e saída via sistema da Receita Federal e a gente importa os extratos bancários, onde estão todos os pagamentos do cliente, a gente importa isso também via terceirização de acesso bancário. Então a gente traz para o empresário muito mais produtividade. Ele não precisa perder tempo organizando documentos porque a gente consegue automaticamente pegar quase tudo o que a gente precisa. Falta uma coisa ou outra, a gente entra em contato e pede para ele. E isso traz muito mais eficiência dentro da nossa operação, né, no cumprimento dessas obrigações e na operação do cliente. Se você gostou desse conteúdo, envia para algum amigo seu empresário, para alguém que precisa
entender e conhecer esses cruzamentos, esses riscos que as pessoas se expõem, né, ao não atuar de forma legal dentro da lei 100%. Eu sou Moisés Dório Alves e se você precisa de um contador para te dar uma assessoria melhor, para te mostrar como a sua empresa pode crescer com mais segurança, diminuindo os riscos, melhorando a eficiência tributária, financeira e de gestão, nós temos um programa aqui de assessoria contábil muito completo que te ajuda a fazer a gestão financeira, recrutar uma pessoa para o seu negócio, te ajuda a fazer um marketing estratégico e principalmente a gente atua de forma ativa na hora de fazer um planejamento tributário, na hora de entender o seu cenário, como estão os impostos que você paga. A gente faz um acompanhamento mensalmente sobre tudo isso que está acontecendo, te dando um norte, posicionamentos para que você tome as melhores decisões e consiga ter qualidade de vida e liberdade dentro do seu próprio negócio. A gente atua como um contador consultivo e colaborativo, não só dizendo o que você precisa fazer, mas também colocando a mão na massa e te ajudando dentro do seu processo, da sua empresa, fazendo e ajudando você a prosperar junto com a sua família. Foi um prazer ter você conosco nesse vídeo e te vejo numa próxima.